todos e a todas! O meu nome é Cíntia Blanc e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho como eram os meus atendimentos quando eu iniciei como terapeuta holística e tudo que eu aprendi quando eu comecei a atender. Então hoje vai ser um papo bem de terapeuta para terapeuta e eu espero que essa minha experiência possa tirar algumas dúvidas que tu tenha, que possa contribuir de alguma forma também com o teu trabalho terapêutico. Então, vem comigo! Falando um pouquinho sobre a minha formação dentro das terapias holísticas, antes de trabalhar como terapeuta, eu já tenho uma formação acadêmica na área da biblioteconomia, na área da educação e depois eu acabei começando a fazer alguns cursos nas áreas holísticas, em primeiro lugar com a função de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E quando eu me dei por conta, eu já estava tão envolvida e já tinha me trazido tantos benefícios as terapias que eu não me via de outra forma que já não fosse trabalhando com terapia holística. Então eu iniciei um processo de transição de carreira. E claro que dentro desse processo de transição de carreira estavam então cursos, formações que eu ia fazendo para me aprimorar. Eu iniciei então fazendo um curso de formação como instrutora de yoga. Então eu sou instrutora de yoga habilitada para Hatha e Vinyasa Yoga, foi a minha primeira formação. Depois eu fiz formação para yoga para gestantes, yoga kids. Fiz depois também formação em Reiki, o Zui tibetano, o Reiki celta, magia elemental. Fiz formação também em terapia holística, de forma geral, o curso em si profissionalizante de terapia holística e massagem também. Atualmente eu estou cursando o ensino superior em terapias integrativas e complementares. Então a previsão é que ano que vem, em 2021, eu esteja concluindo a graduação do tecnólogo em terapias integrativas e complementares. Enfim, hoje eu estou com toda essa caminhada, tanto com formações como principalmente com o trabalho, atuando de fato como terapeuta, instrutora de yoga, com massagem também. E eu percebo conversando com outros terapeutas, colegas de profissão, estudantes de algumas técnicas também, de algumas terapias, e eu vejo que existem algumas dúvidas e alguns comentários que são em comum. Então eu resolvi fazer esse vídeo para partilharmos juntos, então, experiências, comentar como que foi esse início da minha carreira como terapeuta holística. Então eu separei alguns pontos para a gente conversar, mas é claro que a vida de terapeuta é um sem fim de histórias para contar. Nós temos a bênção de viver coisas muito lindas através desse trabalho que integra o corpo, a alma, as emoções, a mente. Então, as histórias para contar de profissão terapeuta tem muitas. Então eu separei aqui alguns itens para a gente conversar e depois podemos gravar outros vídeos, podemos continuar falando sobre. A primeira coisa que eu acho que é a básica, que bate principalmente no terapeuta que está acabando de se formar e vai começar a atender com alguma técnica, é a questão da insegurança. Então eu vejo algumas pessoas que estão concluindo seus cursos de formação em alguma técnica e elas descrevem uma insegurança super grande
como se fosse só elas que tivessem insegurança em aplicar o reiki, em tocar no outro, numa massagem, numa reflexologia, um ajuste do yoga. E a verdade é que é super comum, todo mundo sente uma insegurança quando vai começar a atender, quando vai aplicar a sua técnica em outro. Então, assim, super tranquilo, ninguém nasceu sabendo naturalmente, assim, todas as técnicas, todos os procedimentos, todos os protocolos dos atendimentos. Então, a primeira coisa que eu já queria começar a falar nesse vídeo é que é super natural a gente sentir essa insegurança. Com quem trabalha com reiki especificamente, é super comum a pessoa comentar: nossa, mas eu fui aplicar reiki e eu não senti nenhum calorzinho na minha mão, será que eu estava fazendo certo o reiki? Eu lembro de uma vez que uma amiga minha me ligou comentando isso, que ela foi aplicar reiki e que ela não sentiu nenhum calorzinho na mão, será que o reiki tinha fluído, né? Então a gente acaba criando assim algumas expectativas super altas, né? Que a nossa terapia vai ser um momento de iluminação, e aí a gente, quando vê que não dá tanto calorzinho, não dá tanto êxtase, não dá tanto assim over, a gente fica um pouco mais inseguro. Então é super importante também a gente pensar que o trabalho terapêutico, de forma geral, ele é um trabalho muito sutil. Ele é um trabalho que ainda as terapias corporais que trabalham no corpo físico em si, tem uma ação mais direta no corpo, elas também têm um nível sutil e interno muito forte. Então pode ser que tu não tenha sentido nenhuma vibração, nenhum calorzinho, nada assim do tipo muito diferente, mas sim energeticamente, intimamente, de uma forma sutil, lá no utente, no cliente, tenha sim surtido um bem-estar, tenha surtido uma tranquilidade maior, tenha sentido algo muito bom depois de ter passado pela tua terapia. Então assim, ó, insegurança é super normal, não se preocupe, faz parte do processo. Outra coisa que eu aprendi quando eu comecei a atender, que muitas vezes a gente, por ficar tão imerso nos estudos das terapias e no contato também com outros terapeutas, a gente acaba se esquecendo um pouco, é que sim, existem coisas que são óbvias para o terapeuta e não são óbvias para o cliente, não são óbvias para o consulente. Então, por exemplo, é mais importante tu explicar a dinâmica do atendimento do que propriamente a técnica em si. Por quê? Porque na verdade o cliente, ele está buscando, se ele te procurou, ele está buscando em algum nível um maior bem-estar, um desejo de tranquilidade, de calma, de relaxamento, de autoconhecimento. Então, muitas vezes ele realmente não está se importando muito com a técnica em si que tu vai utilizar, mas com o resultado que ele vai conseguir através do teu atendimento. E quando a gente aprende algumas técnicas, a gente tem uma mega vantagem às vezes de sair explicando a técnica, porque a técnica do reiki surgiu no país tal, com o Mikao Usui, no ano X, e aí veio para o Brasil, e aí a ciência está estudando, e aí a gente começa a encher a pessoa de informações. E aí não é isso que a pessoa quer. No fundo, o que a pessoa quer é saber, eu vou entrar lá e vai acontecer o quê? Aí é que a pessoa quer saber, é esse o detalhe que a pessoa quer saber. E muitas vezes quando a gente começa a atender, a gente se esquece
esquece desse detalhe do que parece tão óbvio. Nossa, mas se a pessoa vai receber reiki, talvez seja óbvio que ela só vai ficar quietinha recebendo aquele momento de energização. E para a pessoa, se ela nunca recebeu, ela não vai entender direito. Ou se ela recebeu em uma outra circunstância, em um outro momento, pode ser que contigo, na tua formação específica, não aconteça com a mesma dinâmica. Então é super importante, e isso é algo que eu tenho assim comigo, que quando eu aprendi nos meus primeiros atendimentos, depois de ver as pessoas cheias de dúvidas, as pessoas fazendo perguntas que na minha cabeça eu já achava que ela já sabia aquilo e na verdade ela não sabia. Então até hoje eu tenho isso comigo. Eu explico, por mais óbvia, por mais comum, por mais que eu já saiba que aquela pessoa já tenha passado por uma técnica daquelas, por um atendimento muito similar daqueles, eu sempre deixo claro como é a dinâmica do meu atendimento. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer, eu vou fazer uma aplicação de reiki na pessoa, eu vou deixar bem claro para ela: olha, fulaninho, tu vai chegar, tu vai sentar na cadeira, tu não precisa tirar muita roupa, não precisa tirar só talvez um casaco mais grosso se tu tiver, mas de forma que tu fique bem confortável, também não fique com frio, não fique com calor, pode ficar com sapato se tu quiser. Eu não vou encostar em ti em momento algum, então eu vou me aproximar de ti, colocando as mãos próximos a ti, porque eu vou conduzir essa energia reiki e a energia não precisa que eu toque em ti. Então eu vou fazer algumas imposições de mãos em algumas partes do teu corpo, e quando acabar eu vou te dar um sinalzinho no teu ombro dizendo que acabou. Sabe? Às vezes são coisas assim tão simples, a descrição, né? Tão óbvia, mas se a gente não explica, a gente só diz: tu vai receber reiki. A pessoa ela pode realmente não entender direito como vai acontecer. Isso já aconteceu comigo. Na primeira vez que eu recebi reiki, eu não sabia direito como é que era, e aí eu curti um monte aquele momento do reiki. Eu adorei ali, tava realmente assim me sentindo energizada. E o que aconteceu? Eu tava ali curtindo a energia e eu esqueci de sair do lugar. E a pessoa também não avisou nada que ela iria me chamar ou como é que eu iria saber que acabou. E aí, acabou e eu fiquei ali sentadinha. E aí eu me lembro que eram com outras pessoas assim também, mais ou menos próximo, e quando eu abri os olhos eu percebi que já tinha todo mundo daquele meu grupinho saído e só eu fiquei. E a pessoa deu uma risadinha, assim: tu te entregou pro momento. Então esses pequenos detalhes é interessante a gente passar pra pessoa, porque não pode não ser tão óbvio assim. Comigo aconteceu nessa situação do reiki, a primeira vez que eu recebi reiki, eu fiquei sentadinha e fiquei. Quase que não levantei mais dali. Outra coisa também que é interessante a gente falar para as pessoas: existem algumas técnicas, algumas terapias que já são relativamente comuns, já são relativamente conhecidas, vamos colocar assim. Então, astrologia, por exemplo, meio que todo mundo já sabe que tem a ver com signos, que tem a ver com horóscopos. Aí algumas pessoas têm algum preconceito de se é aquele horóscopo do jornal, enfim. O reiki também tem se popularizado cada vez mais. Então, embora o reikiano ele saiba que o reiki ele não é pertencente a nenhuma religião, não é ligado a nenhuma religião, isso tem sido também bastante disseminado. Então várias pessoas de várias ligações religiosas, de várias doutrinas e correntes filosóficas também já conhecem o reiki, tem informação em reiki também. Mas tem algumas técnicas que não são tão conhecidas ou então são mais recentes. E aí realmente, de fato, não vai adiantar nem tu falar o nome da técnica
que a pessoa não vai entender. Então tu vai ter que não só falar o nome da técnica, aí talvez tu tenha que explicar um pouquinho da técnica, que talvez não seja tão óbvia, e como é que funciona a dinâmica. Aí eu vou contar mais uma historinha para vocês de como foi que eu conheci as constelações familiares. Foi aqueles mimimicos que a gente paga na vida, né? Eu estava conversando com uma amiga sobre astrologia e a gente estava falando sobre alguns posicionamentos no mapa referente à família e referente a possíveis bloqueios, enfim, que a pessoa tivesse no contexto, né, da família, em assuntos familiares, e que isso poderia observar no mapa. Então a gente estava falando dessa parte assim de bloqueios familiares que poderiam existir no mapa. E aí essa minha amiga me disse assim: ai, Cíntia, mas eu acho então que tu tinha que conhecer as constelações familiares, porque eu acho que vai te ajudar no teu trabalho com astrologia. E aí na hora eu pensei assim, gente, constelações familiares, família, constelações, aí eu já fiquei assim, né, pensando, então deve ser alguma constelação do céu que algum astrólogo, algum estudioso da astrologia está relacionando aos grupos familiares, e aí existe uma análise específica dentro da astrologia sobre isso. E aí sabemos que não, que constelações familiares é uma outra coisa, é uma outra dinâmica que não é da astrologia, né? Então isso pode acontecer também, de o nome da técnica ou assustar ou deixar a pessoa viajando, né, nas possibilidades que aquela técnica pode parecer. Atualmente mesmo tem se popularizado algumas técnicas como barras de axis, Theta Healing. Então esses termos assim também que não são do português também podem dar uma assustadinha assim na pessoa. Então, por mais óbvio que isso pareça para ti, por mais que todos os teus amigos e colegas de terapia saibam qual é essa técnica que tu tá falando, é importante tu não tratar isso como óbvio, tratar isso como o teu cliente está pensando nos resultados, está pensando nos benefícios que ele pode ter com essa técnica. Agora, exatamente o que ela seja, talvez não esteja tão óbvio para ele. Então, aprendi isso, de que temos sim que explicar um pouquinho, pelo menos como é que funciona, qual é a dinâmica, como é que acontece esse tipo de terapia, brevemente, tá? Não é para contar toda a história da terapia, formar a pessoa ali, mas deixar pelo menos explicado o que consiste, para a pessoa saber exatamente o que ela está fazendo também. Outra questão que eu aprendi quando eu comecei a atender, e foi um erro também que eu cometi nos meus primeiros atendimentos, foi a questão das proteções energéticas. Então, no início, os primeiros atendimentos eu não fazia proteção energética do local, não fazia nenhum tipo de oração, de mentalização, de visualização, de limpeza energética daquele lugar, de forma a ele estar em um nível mais sutil, pronto para receber alguém que estivesse procurando pelo atendimento terapêutico. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando mais especificamente sobre dicas e consequências e coisas que acontecem quando a gente não faz também esse cuidado energético, essa proteção energética nos atendimentos. Mas algumas vezes, algumas coisas comuns e mais ou menos, vamos dizer assim, que acontece é o utente não conseguir relaxar muito bem, o terapeuta se sentir cansado ao fim do atendimento. Isso tudo são devido a questões energéticas mesmo, que estão ali influenciadas. O terapeuta também não conseguir acessar exatamente o cliente, não conseguir se aprofundar na questão do utente, são aspectos também
dessa falta desse cuidado energético para permitir que o atendimento terapêutico aconteça da melhor forma possível. Depois que eu comecei então a fazer as proteções energéticas, ter esse cuidado energético mais forte, eu comecei a fazer apenas em atendimentos em que eu usava algum tipo de terapia energética, vamos colocar assim. Então, se eu estava atendendo com Reiki ou algum outro tipo de relaxamento, algum tipo de meditação, algum outro processo de autoconhecimento, eu utilizava então a proteção energética, mas em outros atendimentos, como por exemplo nas aulas de yoga, no início eu não fazia proteção energética. Eu só chegava e dava a aula. As primeiras aulas que eu dei, eu cheguei e dei a aula. Só que foi assim também necessário algumas aulas e bem pouquíssimos atendimentos para eu perceber que faz toda a diferença fazer essa proteção energética, fazer essa limpeza energética do ambiente. Porque na minha cabeça o trabalho com o corpo, as terapias corporais, elas seriam terapias mais não tão sutis, em que eu não envolveria tanto um trabalho energético, é um trabalho mais corporal, mais físico, mais entre aspas grosseiro. Mas de fato não. É muito verdadeiro que todos os tipos de terapia envolvem sim muita energia. O cliente, quando ele te dá essa permissão para te fazer uma massagem no corpo dele, dela, quando ele dá essa confiança em fazer as posturas do yoga que tu indica, também é super importante. É uma energia que está ali em volta. E no caso do yoga especificamente, eu vivenciei várias situações de vários utentes meus passarem por momentos de uma energia assim, muito forte, de um processo assim, de purificação nas aulas de yoga, de insights muito fortes, de autoconhecimento, de lucidez muito fortes, e todas as técnicas, elas ficam realmente muito mais potentes, ficam também muito mais livres para agir quando existe esse cuidado energético em volta. Então, hoje, toda e qualquer atendimento terapêutico, sempre eu faço proteções e cuidados energéticos em mim e também no ambiente que eu trabalho. Não importa se é distância, se é presencial, não importa se é uma técnica energética, se é uma técnica corporal, se é alguma técnica mais mental, todas elas hoje eu faço sim um trabalho energético anteriormente, e os resultados fazem toda a diferença. Então aprendam com a experiência de quem já fez atendimentos sem ter esse cuidado. Um outro erro que eu também cometi quando eu comecei a trabalhar com terapia era sempre achar que eu sabia pouco, que eu não podia atender só com uma, duas técnicas que eu tinha formação. Eu tinha que ter um monte de técnica, eu tinha que ter um monte de curso, um monte de formações para estar mega preparada para qualquer situação, para qualquer cliente, para qualquer coisa que as terapias fossem me exigir. Então eu comecei a fazer o que eu chamo de cursos horizontais. Então eu comecei a fazer diferentes técnicas, uma diferente da outra, embora todas dentro do grande guarda-chuva, né, chamado terapia holística, mas uma diferente da outra, porque eu tinha comigo esse bloqueio
de achar que eu tinha que ter outro curso, que eu tinha que fazer outra formação, de que eu ainda não podia atender só com aquilo que eu sabia, que não dava, tinha que ter mais. Então, até o momento em que eu comecei realmente a atender com o que eu tinha e foi muito bacana, porque a gente cria essas limitações muitas vezes em nós, às vezes também por uma autossabotagem de querer deixar para depois começar a trabalhar com isso. Não, eu ainda não sei o suficiente, tenho que saber mais. E às vezes isso é apenas uma autossabotagem e não realmente um processo de autocrítica. Então é importante também a gente observar isso. Se tu ainda não começou a trabalhar com terapia, mas já é um terapeuta, o que será que está te impedindo de fato começar a trabalhar como terapeuta, te assumir como terapeuta, fazer os teus atendimentos? Tem que fazer essa análise. Se tu está sempre fazendo um outro curso, porque o que tu tem não é o suficiente, dá também uma olhada se não é uma autossabotagem que tu tá fazendo. Então, no começo eu fiz vários cursos assim, todos de áreas que eu gostava assim, mas como eu disse, cursos horizontais, uma técnica diferente da outra. E depois eu vinha perceber a importância também da gente se aprofundar em algumas técnicas, se aprofundar em alguns métodos e com as técnicas que a gente tem, desenvolver os nossos protocolos. Porque como eu coloquei lá no início, a insegurança quando a gente começa a trabalhar com terapia é natural. Realmente a gente vai se sentir inseguro. Mas é pegar as técnicas que a gente tem, se vamos trabalhar com honestidade, com integridade, com responsabilidade, a gente tem que pegar o que a gente tem, essas técnicas, essas formações que a gente já tem e ir criando os nossos protocolos, ir criando o nosso estilo, a nossa forma de atender. E pegar esse conhecimento que a gente tem e transformar em bem-estar para outras pessoas. E um outro aprendizado que eu acabei também desenvolvendo com o meu trabalho terapêutico, que tem tudo a ver também com esse tópico anterior, que eu falei de ter cursos. Eu tinha uma crença limitante quando eu iniciei os meus atendimentos, de que como eu era terapeuta holística e o Luz fala do todo, e eu tinha várias técnicas, eu conhecia vários tipos de técnicas, trabalhava com astrologia, trabalhava com reiki, trabalhava com massagem, enfim, eu tinha a ideia de que eu tinha que juntar o máximo de técnicas que eu pudesse em um atendimento só, porque aí eu estaria deixando o meu utente feliz, eu estaria deixando o meu utente satisfeito com o atendimento. Então eu pensava na questão da quantidade e da diversidade, mas embora a gente vai criando os nossos protocolos de atendimento, eu tenho o meu protocolo de atendimento hoje, e hoje os meus protocolos de atendimento, eles são norteados principalmente pela prática da meditação. Então, eu acabei desenvolvendo os meus próprios protocolos de atendimento, acabei desenvolvendo a minha própria forma de atuar como terapeuta com as técnicas que eu já uso, que eu já tenho formação, que eu já tenho conhecimento. E a técnica que eu utilizo como eixo norteador de todo o trabalho terapêutico que eu desenvolvo é a meditação. Então, para mim, a meditação é o eixo norteador em que eu integro as diferentes técnicas holísticas, as diferentes terapias integrativas perpassam pela meditação quando eu atendo. Então esse foi um aprendizado bem importante que eu tive, de deixar de colocar técnicas, juntar diferentes assuntos, diferentes métodos
entre si, sem nenhum eixo norteador, sem nenhuma condução mais clara, só para mostrar uma diversidade, uma quantidade, quando o que é imprescindível no trabalho terapêutico é a qualidade, é a transformação, é a melhoria do bem-estar, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal do utente. Então, estes foram alguns aprendizados que eu tive desde que eu comecei a atender como terapeuta holística, alguns errinhos que eu cometi, algumas histórias, como vocês viram, meio engraçadas, meio dramáticas, dentro da minha atuação como terapeuta holística. E eu espero que esses aprendizados que eu tive quando eu comecei a atender, que eles possam contribuir contigo também de alguma forma, te trazer também algum aprendizado, te trazer algum ensinamento também como terapeuta holístico. Então, gratidão por ter estado aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!